todos vocês aí que estão conectados conosco através do canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal, você já conhece. E é uma satisfação muito grande tê-los aqui a partir de agora. Nós temos 2 aulas de Biologia na terceira série. Ontem, quinta-feira, 4 de agosto de 2022, nós tivemos uma aula. Hoje, nós temos mais 2 aulinhas. Trabalhando que conteúdo, professor? Trabalhando o conteúdo de biologia para vocês. E hoje, 5 de agosto, que é sexta-feira, né? Eu estava ali agora há pouco no refeitório, e aí o pessoal pedindo, vai ter música, vai ter música. Então, como o pessoal pediu, né? Vamos lá então. E outra, disseram que não tinha que ser negócio de... Hoje não tinha que ser negócio de brega, não. Porque nós estamos voltando, tá todo mundo alegre, não pode ser brega. Então nós vamos lá cantar uma músicazinha legal aqui, que nessas férias tocou bastante, né? Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos pra entrar e sair quando quiser, pra fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Essa é boa, hein? E vai morar no beco da decepção. Todo mundo! Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida. Olha o gatinho aí, ó. A pior inquilina. Meu amigo, o nome da música é Inquilina. Rapaz, é boa, a música é boa. Imagina bem aí. Olha só. O cara falando pra menina que ela tinha a chave do coração dele. Olha só como é profunda a letra da música. Dizia que ela morava no coração dele, dizia que ela tem a chave do coração dele, dizia que ela entrava a hora que saía, a hora que ela quisesse, mas aí ele disse que ela foi, na vida dele, a pior inquilina. Olha só, cara, que coisa. Então nada de brega, é um negócio mais tranquilo, né? Mais bacana para nossa aula de hoje. Tranquilo, galera? Muito bem, muito bem, muito bem. Então hoje, 5 de agosto de 2022, estamos aí, internacional, a Érica está dizendo que é internacional. Estamos começando, portanto, a nossa aula hoje falando sobre organização biomolecular dos seres vivos. Organização biomolecular dos seres vivos. Cara, é um tema extremamente importante. O Enem aborda organização biomolecular dos seres vivos em várias áreas, tá? Por quê? Porque ele trata de fatores bioquímicos, ele trata dentro da biologia, dentro somente da bioquímica mesmo, dentro lá da questão da mutação, trata dentro da evolução, trata dentro da genética. Então, meu irmãozinho, não tem a menor possibilidade desse assunto ficar esquecido na hora da prova do Enem. Não tem a menor possibilidade desse assunto, vamos dizer, não vir na prova, seja de que maneira for. Não é? Às vezes você tem esse assunto direto, às vezes não. Às vezes você não tem esse assunto direto, às vezes você tem esse assunto mais, vamos dizer, de maneira indireta, como eu acabei de falar, na evolução, né, na genética e tal. Tá bom? Beleza então, galera? Então, muito bem. Este tema caiu na minha prova de biologia. A Érica Fernanda está dizendo, ontem,
Muito bem, Érica, tá aí, ó. Ô, rapaz, imagina aí, né, Érica? Se a gente tivesse, estudado aí na nossa aula de ontem, né? Imagina aí. Se a gente tivesse pego aí, servia no mínimo, né, Érica, como uma revisão para você. Servia no mínimo como uma revisão para você. Mas tá tranquilo, de boas. Eu aprendi hoje aqui em Libras, ó. De boas, né? Não sabia. E sem problema nenhum, vamos lá seguir com o nosso conteúdo para a nossa aula de hoje. Professor, o que é que a gente trabalha dentro de bioquímica celular, né? Vamos lá para a gente poder entender isso aqui. Porque quando a gente fala de organização biomolecular dos seres vivos, nós estamos falando disso. O que é que a gente trabalha dentro da bioquímica celular? A gente trabalha tanto os compostos inorgânicos, tá certo? Quanto os compostos orgânicos. Tanto os inorgânicos quanto os orgânicos, beleza? Então, quem são os inorgânicos? Os inorgânicos são aqueles água e sais minerais. Acabou. Isso é inorgânico. E quem são os orgânicos? Aí você tem carboidratos, aí você tem lipídios, aí você tem proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Então você tem aí uma série de, vamos dizer, pontos que são abordados dentro da bioquímica, dentro da organização biomolecular dos seres vivos. Tá certo? Então isso é que é importante, por isso que é um assunto abrangente, por isso que é um assunto que aborda aí, que você vai encontrar aí em vários lugares, dentro da biologia. Por isso que é um assunto que dificilmente passa batido. Dificilmente passa batido. Na maioria das vezes, esse conteúdo aí, tá? Ele vai estar presente em mais de um tema lá da prova de biologia, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. A gente não pode perder, né, gente? Se tem uma coisa que você não tem o direito, é de perder questões na hora da prova do Enem. Vamos lá, então? Tá aí a organização biomolecular dos seres vivos. Deixa eu habilitar aqui a caneta. E nós vamos começar a falar sobre um pouco da história desses compostos. Que compostos são esses aí, professor? Um pouco da história de quê? Um pouco da história das proteínas. Proteínas, professor? O que é proteína? Né? Pessoal, eu diria para você que, de maneira bem larga, vamos dizer assim, se nós estamos tratando, presta bem atenção a isso aqui, se nós estamos tratando de vida, tá? Obrigatoriamente, eu tenho que falar sobre uma coisa chamada proteína. Por quê? Porque todos os seres vivos são obrigatoriamente formados de proteínas. Tudo bem? É claro que tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais do que isso. Nós não temos só proteínas, nós temos bem muito mais do que isso. Porém, proteína é, sem dúvida nenhuma, a matéria-prima básica, vamos dizer assim. Não é? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você está aí na sua dieta alimentar, sua alimentação. Rapaz, o que é que... Olha, não esqueça de comer proteína. Proteína é importante. Professor, por que proteína é importante? Então, vamos lá. A proteína, galera, ela é formada de aminoácidos, que é o tijolo de construção da matéria viva. Tem até uma música do Caetano Veloso, que eu, inclusive, elaborei uma questão em cima dessa música, que é uma música que ele fez para Teresina, né? Ele diz assim, ó: ouvir-nos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina,
Vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria fina, apenas a matéria vida era tão fina. Apenas a matéria vida era tão fina. Apenas a matéria vida era tão fina. Essa expressão, apenas a matéria vida era tão fina, que eu associei exatamente à proteína, porque proteína rima com teresina, com cajuína, com cristalina, e rima também com matéria vida, né? Porque a vida, ela é formada de um tipo de matéria especificamente, de muitos, claro, mas o principal, que é a proteína. Não existe vida sem proteína. Tudo aí é formado de proteína. Gente, até um vírus, presta atenção a isso aqui que eu estou falando. Volta para mim aqui, Dornelles. Até um vírus que não é formado de célula, né? Ele contém proteína. Um vírus, ele tem essencialmente uma cápsula que é de natureza proteica e no seu interior você tem material genético. Gente, presta atenção. Imagina aí. O que a gente chama de proteína? É um composto formado por um conjunto de aminoácidos. Isso é proteína. Conjunto de aminoácidos. Quer dizer então, professor, que as proteínas elas são específicas? São. A proteína do boi só serve para o boi. A proteína do carneiro só serve para o carneiro. A proteína do peixe só serve para o peixe. As suas só servem para você. Mas quando eu como carne de gado e o processo de digestão dessa carne ocorre, vai gerar aminoácidos, né? E gerando aminoácidos, os aminoácidos são os tijolos que vão construir, indiscutivelmente, vão construir a matéria que eu estou falando, que eu estou chamando de proteína. Beleza? Tranquilo? A Érica falando de ligação peptídica, sim, é isso mesmo. Amigo do Torquato Neto, Caetano Veloso. Viver ali o momento da Tropicália, né? Juntos. Então, deu para perceber que a proteína ela é extremamente importante. E por falar em proteína, vamos pegar aqui um pouco da história, né, dessa proteína ou dessas proteínas. Começando aqui com a clara do ovo. Clara do ovo, professor? Sim, sim. Presta atenção. Tu pega um ovo. Gosta de ovo, Júnior? Rapaz, eu gosto. Eu adoro. Um ovo cozido é uma beleza, mas deixa eu perguntar uma coisa. Tu pegou o ovo, quebrou, a clara e a gema estão quase líquidas. Concorda comigo? Lógico. Se tu pega esse ovo, coloca para ferver na água, para ferver, esse ovo, ele acaba daqui depois de 5 minutos, 10 minutos, 10 minutinhos, ele, quando você quebra lá, o ovo já não está mais líquido. O ovo está o quê? Já durinho. Isso significa o quê, gente? Isso significa que aquele ovo ali, ele é rico em proteína. A clara do ovo ali é rica em proteína. E essa proteína da clara do ovo, ela vai servir ali, né? Ali, na verdade, aquela estrutura ali do ovo. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo, né? Só perde para o leite materno. Ali no ovo você tem tudo que precisa para nascer uma vida. Dali vai nascer uma ave, um pintinho. Né? Então presta atenção. A clara do ovo é riquíssima. Riquíssima
em proteína. No caso específico é o albúmen, né? Riquíssimo. Por isso o nome albus, que quer dizer branco, tá? Do que é formado, professor? As proteínas. Gente, as proteínas não. Todos os compostos, de um modo geral, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, eles são chamados de quê? Eles são formados de quê? São formados de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí eu posso acrescentar aí, além desses que eu acabei de falar, o fósforo e o enxofre. Pode, não tem problema nenhum. Pode acrescentar também. Mas basicamente é o que a gente chama de CHON. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Certo? Tranquilinho? Show de bola? Muito bem. Então, galera, presta atenção. Essas substâncias tinham uma propriedade estranha, que era de coagular ao ser submetido ao aquecimento, que é o que acontece agora, né? É o que acontece. Quando você pega um ovo, coloca na água para ferver e submete aquele ovo a altas temperaturas, né, que é o que acontece quando a água ferve, essa proteína do ovo, o albúmen, né, ela fica coagulada, ela se desnatura, né, que a gente chama de desnaturação proteica, e fica aquilo ali, fica clarinha, né, fica branquinha na verdade. Tá certo? Beleza, então? Muito bem. Eles verificaram, então, que outras substâncias estavam presentes também, proteína também, como leite, sangue, que coagulavam ao serem aquecidos, quer dizer. E daí, então, eles decidiram chamar esses componentes de substâncias albuminoides, ou seja, substâncias semelhantes ao albúmen, tá? Substâncias albuminoides. Beleza? Beleza. Tá aí então. Então, estudos mais tarde concluíram o quê? Que essas substâncias estão presentes em todos os seres vivos. E aí, meu amigo, em 1838, Gerard Miller chama essas substâncias de proteínas. A palavra proteína vem do grego proteios ou próteos, que quer dizer o quê? Quer dizer primeiro, quer dizer primitivo. Beleza? Muito bem. Professor, qual é a importância das proteínas? Olha isso que eu estou colocando, olha isso que eu estou falando, porque é o seguinte, se você parar um pouco para analisar, você vai ver assim, uma proteína, ela é uma substância que é fundamental para qualquer ser vivo. Eu acabei de colocar isso para vocês, ó. Inclusive coloquei aqui isso, ó. Até mesmo os vírus. Até mesmo os vírus. Tá? Então são fundamentais para qualquer ser vivo. Como eu coloquei aí para vocês agora, até vírus. Super importante a presença da proteína. Beleza? Segundo ponto, esse é o primeiro, são fundamentais para qualquer ser vivo. Segundo ponto, toda manifestação genética é dada por meio de proteínas. Professor, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que as manifestações genéticas, quer dizer, a manifestação fenotípica, ela se dá através de quê? Através de proteínas. Ela se dá através de proteínas. Por exemplo, a cor da tua pele é uma proteína. A cor do teu olho é uma proteína.
o tipo de sangue, o seu tipo de sangue, se é A, se é B, se é AB, se é O, se é positivo ou negativo, é o quê? Proteína. Gente, tudo aí gira em torno de uma proteína. A expressão gênica gira em torno de uma proteína. Por isso que a gente diz que as proteínas têm uma importância com relação à manifestação genética. Por quê? Porque ela é dada, essa manifestação genética é dada na forma de quê? De proteínas. Beleza? Outro ponto importante, grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas. O nome dessas proteínas especiais que mediam esse processo se chama enzima. Enzima. As enzimas são proteínas. Nós sabemos hoje que enzima não só é proteína, tá? Beleza? Nós sabemos hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é que a maioria delas, sim, é proteína. Então, as enzimas são proteínas especiais que têm uma função muito, mas muito importante. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplozinho aqui para você entender. Imagina a seguinte situação, tá? Imagina aí a seguinte situação. Você almoçou. Vamos botar aqui um cardápio bem incrementado. Botar aqui um cardápio bem incrementado. Você vai aqui. Júnior gosta de camarão, Júnior? Ave Maria, homem, pelo amor de Deus. 2. Se o caba disser para mim, rapaz, tem só o camarão, presta atenção, no alho e no sal, só o camarão, refogado na cebola, pronto, acabou, só precisa isso. Eu como até de manhã cedo. E ainda é capaz de eu pedir um beiju de manhã e colocar como recheio camarão. Rapaz, é bom demais. Pois bem, vamos para um cardápio aqui incrementado, né? Camarãozinho, tem um pessoal que arroz de camarão, mas tem gente que não sabe fazer, né? Pegar aí o arroz de camarão, que aí eu já tenho o camarão e tem o arroz, já tem outras, né? Vamos dizer, outras substâncias. Pois bem, então você tem aí ali o camarão refogado, papapá, aquela coisa toda, enfim. Ora, imagina o seguinte, se o seu sistema digestório não consegue digerir, não tivesse, vamos dizer assim, né? Se o seu sistema digestório não tivesse enzima, ia demorar horrores, um absurdo de tempo, para poder digerir essa comidinha sua, bem aí de camarão com arroz, ia digerir muito, ia demorar muito, desculpa. Por quê, professor? Porque as enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas, fazendo com que elas ocorram mais rapidamente. Se não tem a enzima, você não tem também a ocorrência, né, de uma digestão de maneira mais rápida. Já com a presença da enzima, você tem uma digestão aí em bem menos tempo. Bem menos tempo. Vamos para as funções aqui das proteínas. Eu já coloquei algumas aqui. Eu já falei muito com vocês aqui sobre elas. Então aqui nós temos ovos, leite, bistequinha. Cara, essa bisteca tá bonita, hein? Uma bistequinha dessa aí com alho, um pouquinho de pimenta do reino e sal. É uma delícia.
Botou na grelha de um lado, botou na grelha do outro, bem rapidinho, nada de queimar, porque carne de leitão queimada demais, não presta? Essas carnes fininhas assim com gordura, uma delícia. Ovos, leite, carne, aí você tem aí um monte deles aí, ó, né? Acho que amendoim, sei lá, linhaça, não é linhaça não, grão de bico, por aí vai. Pessoal, vocês estão vendo a quantidade de substâncias dessa carne aí? Estão vendo? Vocês estão vendo aí uma quantidade grande de funções das proteínas? Plástica e estrutural, energética, hormonal. Professor, plástica ou estrutural? Sim, sim. Por quê? Porque quando a gente fala de função plástica ou estrutural, quer dizer que ela compõe a estrutura do nosso corpo. É disso que a gente está falando. Compõe a estrutura do nosso corpo. Energética. A proteína também libera energia. Muito embora a função energética não seja prioridade para a proteína, tá, gente? É bom deixar claro isso. O nosso organismo, ele tem uma sequência lógica para conseguir energia. Primeiro ele recorre aos carboidratos, depois ele recorre aos lipídios e só depois ele recorre às proteínas. Tranquilo? Muito bem. Hormonal, a maioria dos hormônios é proteína. Pega aí, insulina, glucagon, adrenalina, são hormônios, tá? O que mais? Função de defesa, os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico são proteínas, do ponto de vista químico são proteínas. Função enzimática, né? Função enzimática também é um ponto importante. A gente viu que as enzimas, quimicamente falando, são proteínas, muito embora nós saibamos que enzima não é só proteína. Você tem, por exemplo, enzima que é ácido nucleico, como o RNA, mas a maioria sim. E a função de coagulação do sangue. Você tem proteínas envolvidas aí nesse processo, tá? Proteínas envolvidas nesse processo. Tranquilo? A Érica está perguntando, professor, o corpo consome primeiro a proteína do sangue ou a proteína dos músculos? Estrutural, Érica. Estrutural, dos músculos. Até porque o sangue é um tecido encontrado na forma líquida do nosso organismo e que tem uma função muito grande que é de transportar. Essa função de transporte é importante, é interessante. Então, primeiro nós vamos ter o consumo estrutural. Por isso, quando o cara... Eu me lembro de um filme chamado Seven, Os 7 Pecados Capitais. Muito bom. Com o Morgan Freeman e o... Não lembro o nome do outro agora. No Matt Damon não. O Tom Cruise? Não, Tom Cruise não. É o Brad Pitt. Pronto. Brad Pitt. Cara, esse filme é muito bom. Ele é antigo. E também com aquele cara lá que, eu não sei o que, Gale. Não lembro o nome dele aqui agora. Fez até aí outros filmes aí, o Lex Luthor, fez um monte aí. E nesse filme, tem o assassino no filme, ele vai associando a cada pecado, a morte, né, o assassinato, a cada pecado. E eu lembro de uma situação em que eles encontram um cara que estava lá numa cama, altamente caquético. Ele não estava magro, não, ele estava caquético. Tá? E eles até chegaram próximo lá e viram, tem um rapaz que está morto. E na verdade não estava.
ele estava numa situação em que o organismo dele consumiu tecido muscular ao extremo. Por quê? Porque o organismo queima carboidrato, não tem mais, ele vai para a gordura, não tem mais, ele vai para a proteína. E o tecido onde você tem uma maior quantidade de proteína, para ser queimada, para não gerar problemas maiores no primeiro momento, seria os músculos. Os 7 crimes capitais? Os 7 pecados capitais? Crimes capitais. Acho que é isso mesmo, ô Fernanda. Eu acho que é isso mesmo. 7, né? 7 de 7, né? Os 7 crimes capitais. Acho que é isso mesmo. Se não me engano, parece que é isso mesmo. Obrigado aí pela correção, Fernanda. Então, cara, veja, primeiro ele vai buscar carboidrato. Depois, ele vai buscar lipídio. Só depois é que ele vai atrás de proteína. Beleza? E por falar em proteína, para eu poder tratar, né, de proteína, eu preciso obrigatoriamente falar aqui sobre um componente, o principal componente. Quem que é o principal componente, professor? O principal componente, sem dúvida, é o aminoácido. É ele o principal componente, né? Proteína é um polímero. É um polímero formado de vários monômeros, que são os aminoácidos. Beleza? Muito bem, então. Então, presta atenção aqui. Presta bem atenção aqui. O que você está vendo aqui é um aminoácido. Tá? Isso aqui é um composto chamado amina e aqui é outro composto chamado ácido, que é o ácido carboxílico. Aminoácido. Aminoácido. Veja. Imagina aqui o seguinte. O aminoácido, ele obrigatoriamente tem que ter esses 2 componentes. A amina e o ácido. Obrigatoriamente. Por isso o nome é aminoácido. Amina e ácido carboxílico. Beleza. Todo aminoácido tem isso aí. Todo aminoácido tem isso aí. E no lugar desse hidrogênio aqui, genericamente a gente bota um R. Por que, professor? O R? Um R de radical. Que pode ser substituído por um hidrogênio, porque o hidrogênio é monovalente, tá aí. Ou pode ser substituído, né, por compostos grandes, dependendo do tipo de aminoácido, é óbvio. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Presta atenção a isso, para você poder entender. Professor, mas uma proteína, ela não é formada de um aminoácido, é? Não, é não. Uma proteína, ela é formada de vários aminoácidos. E olha, bote aminoácido aí, hein? 2 aminoácidos não formam uma proteína. Não é? 2 aminoácidos não formam uma proteína. Então, o que nós temos aqui é uma quantidade grande de aminoácidos para formar uma proteína. Como, por exemplo, né? Os 70 aminoácidos, 65 aminoácidos em diante. Aí, nós já estamos tratando de proteínas, porque nós temos uma quantidade grande demais de aminoácidos. Enorme, enorme. Tranquilo? Então, formadas por conjuntos de aminoácidos. Proteína é formada por conjuntos de aminoácidos. Professor, como é que essas proteínas se formam? Pela união dos aminoácidos. Como é que os aminoácidos se ligam para formar as proteínas? Ah, muito bem. Então, nós sabemos que para você ter união entre 2 aminoácidos, né? Para formar uma proteína, a coisa funciona através de uma ligação que nós chamamos de ligação peptídica.
A ligação peptídica, pessoal, que é uma ligação química, ela ocorre entre um pedacinho do aminoácido, da amina de um aminoácido com um pedacinho do ácido carboxílico do outro aminoácido. É assim que funciona, tá bom? Deixa eu mostrar isso para você aqui. Tá aí, ó. Aminoácido é um monômero, né, da proteína, são unidades fundamentais. Fundamentais de quem? Dos polímeros. E quem são os polímeros? A proteína. Então, o polímero é a proteína, tá certo? O polímero é a proteína e o monômero é o aminoácido. A proteína é o polímero e o monômero é o aminoácido. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Lindo, lindo e maravilhoso. Deixa eu mostrar para você como é que é isso. Olha a representação genérica aí dele, do aminoácido. Professor, todo aminoácido é assim? Resposta: não. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Essa é a representação genérica do aminoácido. Genérica. Aqui, como eu já havia destacado lá no outro slide, deixa eu só apagar isso aqui, para ficar melhor. Isso aqui é a amina. Isso aqui é a amina, tá? E isso aqui que você está vendo é o ácido carboxílico. Deixa eu botar esse nome aqui. Ácido carboxílico. Pronto. Ácido carboxílico. Esse é o ácido carboxílico, tá? E esse R, como eu havia falado para vocês, ele é o quê? O radical. Esse R aí é o radical, tá? Esse radical, galera, ele é substituído pelo quê? Ele é substituído por um hidrogênio. Né? O carbono ele não é tetravalente? Então o carbono já está fazendo ligação para cá, para cá, para cá, e agora está fazendo uma com radical. Esse radical aí não é um elemento químico, não. É apenas uma letra R representando a palavra radical, que simboliza que você pode substituir aí esse radical por qualquer coisa que se ligue, que esteja estruturando aí esse aminoácido. Tá, professor, beleza, o senhor mostrou o aminoácido, tá aí, é a coisa mais linda do mundo, bacana, mas eu pergunto, e cadê a ligação peptídica? A Érica está dizendo que a diferença é exatamente o radical. Isso, Érica? Exatamente. A diferença é o radical, né? Porque todos os aminoácidos têm essa parte aqui, ó. Deixa eu destacar para mostrar aqui para a Érica. Tá aqui, ó. Todos os aminoácidos têm essa parte de cima aí. Peraí. Não.
Olha só. Então tá aí, ó. Eu fiz aí a separação para vocês. Beleza? A amina do lado esquerdo e o ácido carboxílico do lado direito. A amina do lado esquerdo e o ácido carboxílico do lado direito. Tranquilo? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre os tipos de aminoácidos. Gente, volta para mim aqui, Dornelles, por favor. Tá? A Érica está perguntando o seguinte: professor, esse radical é feito de quê? Proteína, aminoácido, do que ele é feito? Pode voltar aqui, Dornelles. Isso. Então veja bem, Érica, deixa eu te explicar aqui, Érica. O radical, como eu falei agora, né? Ele é feito de... Pode ser. O radical pode ser desde um hidrogênio, como você viu lá, um radical onde eu tiro aquele R e boto um H de hidrogênio, forma um aminoácido chamado glicina. É um aminoácido simples. Aminoácido simples. Mas também pode ser algo muito mais complexo. Quer dizer, uma cadeia mais complexa, tá? Isso vai depender de que tipo de aminoácido nós estamos falando, tá? Muito bem. Preste atenção o que é que eu vou dizer para vocês. Quando você come, como eu falei agora há pouco, uma carne, as proteínas da carne não servem para você. Professor, aquela pecanha deliciosa, chega e escorre aquela gordurinha assim no canto da boca. Eita, meu Deus, que coisa gostosa. Certo, ok. É uma delícia mesmo, é verdade. Pois bem, mas aquela carne ali, por mais saborosa que possa ser, ela não vai servir para você do jeito que ela está. Ela só vai servir para você se você conseguir, o seu organismo conseguir convertê-la em aminoácidos. Aí ela serve. Porém, o aminoácido, ele é dividido em dois tipos: natural e não natural, ou essencial, tanto faz. Natural e essencial, em dois tipos. Ora, natural são aqueles que o organismo produz. Que organismo? Se eu estiver considerando o ser humano, os aminoácidos naturais são aqueles que o ser humano produz. Tá certo? Aminoácidos naturais são aqueles que o ser humano produz. Se o ser humano produz aminoácidos X, Y e Z, eles são naturais para o ser humano. Porém, meu amigo, eles podem ser naturais para o ser humano, mas podem não ser naturais para a vaca. Aí você não comeu uma carnezinha? Não foi? De boi? Muito bem. Aí aquela carne que você comeu contém aminoácidos naturais do boi, que podem não ser naturais para você. É aí que você pega os chamados aminoácidos essenciais. E eu preciso de todos eles, porque senão não formo minhas proteínas. Porque a proteína, ela tem os aminoácidos. E eu preciso desses aminoácidos. Tanto os essenciais, quanto os naturais. Beleza? Naturais eu produzo. Essenciais, eu adquiro na alimentação. Essa é a diferença. Tá? Por isso, mas nós precisamos de todos eles. Tanto dos que nós produzimos, que são naturais para nós, quanto dos essenciais, são os que nós não produzimos e que são importantes porque eu pego de outros seres vivos. Tá aí a ligação peptídica para mostrar para você
como dois aminoácidos se ligam para formar um peptídeo. O interessante aqui da ligação peptídica é que você tem a formação de uma molécula de água. Ora, eu disse que a ligação peptídica ocorria entre o hidrogênio da amina de um aminoácido com a hidroxila do outro aminoácido, tá? Com a hidroxila do outro aminoácido. Quer dizer, eu pego a hidroxila, o OH, né? Hidroxila, o OH, do ácido carboxílico de um aminoácido e pego o hidrogênio da amina do outro aminoácido. Ora, se eu junto 2 hidrogênios e um oxigênio, eu aqui tenho uma molécula de água. Eu tenho uma molécula de água. Então, toda vez que eu tenho uma ligação peptídica, eu também tenho a formação de uma molécula de água. Onde esses aminoácidos naturais... Bota bem o chatzinho do YouTube, Júnior, por favor, só para eu ler aqui. Pronto. Onde esses aminoácidos naturais são fabricados? No fígado? Minha querida Érica, os aminoácidos, de um modo geral, a gente tem uma fábrica na célula de proteína, não tem? Muito bem. Proteína é a união de vários aminoácidos, mas na síntese de tudo, Érica, são elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, nós temos produção de aminoácidos em vários lugares no nosso organismo. Por quê? Porque eu tenho a produção a nível celular, tá? A nível celular. É claro que o fígado, por ser um órgão extremamente importante para o metabolismo, ele está sempre presente ali, né? Mas é uma estrutura, é uma substância, melhor dizendo, formada principalmente a nível celular. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, galera. Vamos lá então, deixa eu passar isso aqui. Sim, deixa eu só concluir. Então, para cada ligação peptídica, eu tenho a formação de uma molécula de água. Para cada ligação peptídica, eu tenho a formação de uma molécula de água. Por isso, que se eu tenho uma proteína formada por 70 aminoácidos, eu vou ter 69 ligações peptídicas, obviamente, também 69 moléculas de água. Beleza? Tá aí, ó, mostrando. Ó. Aqui você tem uma glicina. A glicina é um aminoácido que está se ligando à alanina, né? A glicina que está se ligando à alanina. E eu tenho aqui também a junção dos dois. Pela junção dos dois, eu tenho não uma proteína, porque eu não posso chamar isso aqui de proteína, mas eu posso chamar isso aqui de dipeptídeo. Não é uma proteína, mas é um dipeptídeo. Tá? Preste bem atenção. Nesse caso, como eu tenho uma ligação peptídica, eu tenho de maneira muito óbvia aqui uma molécula de água. Tá aí. Eu tenho aí uma molécula de água. Beleza? Professor, se eu tiver mais uma ligaçãozinha peptídica aí, eu tenho mais uma molécula de água. E assim vai. Tranquilo? De modo que eu possa até estabelecer uma relação. Ó, o número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. É o número de aminoácidos menos 1.
Número de ligações peptídicas. E eu posso dizer que o número de ligações peptídicas é igual ao número de moléculas de água. Número de moléculas de água. Pronto. Para cada ligação peptídica eu tenho uma molécula de água. Show? Show de bola. Muito bem, muito bem, muito bem. Porém, galera, essas proteínas se formam realmente através das chamadas ligações peptídicas. É verdade. Elas se formam através das ligações peptídicas. Mas elas têm estrutura. Todas elas têm estrutura. Todas. No exception. Todas têm estrutura. Então, eu tenho aqui, ó, a estrutura das proteínas. Eu tenho a estrutura primária, que significa apenas a sequência linear desses aminoácidos. O que é a estrutura da proteína? É como ela se encontra, né? É como ela se encontra. Então, a proteína, ela é formada da seguinte maneira. Quando eu olho no comecinho logo aqui, o que é que eu verifico? Que uma proteína, ela é formada, num primeiro momento, por um encadeamento de seus aminoácidos. Pelo encadeamento de seus aminoácidos. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Beleza? Presta bem atenção. E o encadeamento dos aminoácidos, nós chamamos isso de estrutura primária. Está aqui. Deixa eu destacar isso para vocês. Estrutura primária. Deixa eu tentar explicar isso melhor. É como se eu dissesse, a gente até brinca, né? Que diz que a estrutura primária de uma proteína ela é visualizada como um colar de contas. Um colar de contas. Como é esse negócio de colar de contas, professor? Um colar de contas, né? Uma conta atrás da outra. Todas elas ligadinhas, não é? Pois é. Então, a estrutura da primária da proteína, ela é apenas uma espécie de colar de contas. Porque, volta para mim aqui, ô Dornelles, por favor. É apenas um encadeamento. É apenas uma sequência. Você tem aqui, por exemplo, o aminoácido ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro, ligado ao outro, até do primeiro aminoácido até o último aminoácido. Então, nós temos apenas um encadeamento. Nós temos apenas uma sequência. E essa sequenciazinha aí é simples. Por isso que a gente diz, olha, estrutura primária é uma espécie de colar de contas. Tá? Uma espécie de colar de contas. Só para a gente poder entender aqui. Então, ela é linear. Ela não tem estrutura espacial. Estrutura primária não é espacial. Não é espacial. Ela é linear. Só linear. Não é espacial. Beleza? Tranquilo até aí? Fácil isso? Então, vamos gravar. Como é que é a estrutura primária de uma proteína? Linear. Estrutura primária de uma proteína, ela é o quê? Linear. Tranquilo? Facinho, show de bola, lindo e maravilhoso. Nada demais aí, tudo tranquilo, tudo na paz. Pois vamos lá, continuando.
Passando para cá, hein? Vamos lá. Nós vamos falar agora da chamada estrutura secundária. Nós falamos da estrutura primária e agora nós vamos falar da estrutura secundária, tá? Então deixa eu ver aqui. Estrutura secundária. Vou botar aqui de uma outra corzinha. Pronto, tá aí. Só para a gente poder entender melhor aqui. Professor, a estrutura secundária já apresenta arranjo espacial? Sim ou não? Sim. Sim. Estrutura secundária, ela já tem arranjo espacial. Vamos voltar para a primária. A primária é linear. Concorda? A primária, ela é linear. É só a sequenciazinha. Você só está vendo linearidade aí. E a secundária? A secundária não. A secundária, ela é espacial. A secundária, ela é espacial. É diferente. Ela já tem um arranjo espacial. Muda. É outra história, é outra coisa. Tá? Então você já tem uma estrutura que ela dá uma volta. E essa volta compreende um arranjo espacial, que é diferente da estrutura primária. Beleza? Galera, nós vamos para o intervalo agora. É rápido. São apenas 3 minutos. Na sequência eu volto para a nossa segunda aula de hoje. Tá bom? Até já.